Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje vamos apresentar as novidades da versão de outubro de 2025 do 90 Compor ERP e mostrar como elas podem facilitar o seu dia a dia. Eu sou Cíntia Oliveira, gerente de projetos da 90 TI e faço parte do time que está sempre buscando facilitar o seu dia a dia com soluções práticas e inovadoras. Aqui ao lado estão nossos canais de contato. Use sempre que precisar. Estamos prontos para ajudar. E não esqueça de seguir a 90 TI nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Hoje nós vamos falar das novidades da versão de outubro de 2025 dos módulos de financeiro e controladoria. O primeiro item foi uma mudança super importante no login de entrada do RP. A gente fez uma modernização e uma mudança no acesso de segurança dos logins. Foi feito um redesign nas telas de logins, onde agora é possível visualizar o nome completo da empresa e o CNPJ no login de entrada, e foi adotada uma política de senha forte que vai fazer com que haja mais proteção e redução de riscos de acessos indevidos na entrada do sistema. Então, todo usuário daqui para frente, a partir da versão de outubro, vai precisar trocar a sua senha por um padrão de senha forte com no mínimo 8 caracteres e no máximo 12 caracteres que precisam conter um caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula e número. Então, todos os usuários vão precisar fazer essa mudança a partir dessa versão, tá? E eu acredito que vai trazer muito benefício de segurança, além de essas mudanças também terem gerado aí uma melhoria de usabilidade, fluidez e até na experiência do próprio usuário. Foi liberado também uma modernização no cadastro de local no módulo de controladoria. Foi feito um redesign na tela de cadastro local, buscando facilitar a visualização, deixar mais intuitivo, facilitar o preenchimento dos dados, e a partir dessa mudança, vocês vão perceber que as telas estão com um layout diferente, que vai melhorar aí a visualização dos dados no dia a dia, né? Vai trazer aí alguns benefícios no dia a dia para os usuários. Outra novidade é a nova funcionalidade da van bancária, que é o DDA integrado à van bancária. Com essa funcionalidade, vai ser possível diretamente via van fazer a captação, a importação dos dados do DDA, para que a gente consiga importar o código de barra do DDA para os boletos e facilitar a geração da remessa via arquivo van, né? Via van bancária. E a partir dessa integração, nós ganhamos em mais uma automação financeira por essa ferramenta da van bancária. Então, vai trazer bastante benefício para os nossos usuários. Essa função já está disponível, está sendo finalizado algumas validações, mas já pode ser solicitada a implantação dessa funcionalidade da van bancária. Outra novidade são os filtros de local inteligente, filtros que hoje já eram existentes no nosso módulo de contábil fiscal, para facilitar a busca de um grupo de locais. Agora também é possível utilizar esse filtro, né, de local inteligente nas pesquisas dos relatórios, né, no nosso formatador de relatórios do Contas a Pagar e do Contas a Receber, e na pré-seleção de títulos aí no financeiro, também no Contas a Pagar e a Receber, na tesouraria, né, esse campo de local, você pode inserir um local fiscal, seja ele matriz ou filial, e os locais que estiverem vinculados a esse local fiscal vão ser selecionados. Esse filtro reconhece esses locais vinculados e seleciona somente eles. E essa ferramenta também funciona para o local unificador da SCP. Hoje nós temos vários clientes que trabalham com SCP e que às vezes uma mesma SCP ela vai ter várias obras em funcionamento, e aí com isso essa SCP
vai ter aí várias obras em andamentos e o local unificador vai agrupar essas mesmas obras sendo executadas. A partir desse filtro vai facilitar a seleção dos títulos pertencentes a esse local unificador. Então, ele pode ser usado aí tanto no local fiscal quanto no local unificador de SCP. Foram liberadas também novas variáveis no dataset de usuários. Então, as variáveis de código de local e descrição de local estão disponíveis aí no dataset de usuários para serem utilizadas na criação de modelos específicos para informação das permissões desses usuários. Então, agora vai ser possível criar um modelo que vai poder refletir as permissões e restrições específicas de cada usuário referente a esses locais. E aí é um exemplo de modelo que pode ser formatado, mas pode ser criado aí utilizando essas novas variáveis disponíveis no nosso formatador. Temos também, foi feita também uma melhoria na tela de manutenção de anexos, permitindo aí a visualização interna e externa de PDFs. Então, nessa tela, a partir do momento que você vincular o seu anexo em PDF, já vai ser possível visualizar esse PDF por dentro da tela de manutenção, né? E também foi criada a opção aí no sysadmin que permite fazer a opção da visualização de forma externa, né? Então, se caso você precisar fazer essa visualização fora da telinha de manutenção, também você pode utilizar da maneira como for a preferência da empresa aí, visualizar esses seus anexos. Pode ser de forma interna ou externa. Vamos falar das novidades da versão de outubro, referente ao módulo contábil e fiscal. O primeiro item liberado foi um ajuste no REINF referente ao registro R2020, para que seja enviado esse registro por CNO da obra. Essa função já foi liberada já há alguns meses, porque foi desenvolvida nas primeiras sprints da versão de outubro, mas já estamos relatando a respeito dela aqui, porque ela faz parte dessa versão também. Mas ela já está disponível e em uso por alguns usuários para envio desse registro, considerando o CNO da obra. Então, aqueles clientes que tiverem essa necessidade já podem utilizar e já estão em uso em alguns clientes, sim. Outro item foi o ajuste do LALU parte A, para que seja possível fazer o envio sem movimento. Então, se tiver um cenário em que eu precisar emitir o LALU parte A sem movimento, agora já é possível fazer a geração desse LALU considerando esse cenário. Outro ajuste liberado foi o ajuste da nota fiscal eletrônica para a nota técnica de 001-2025. Esse tratamento envolve a questão das informações de cobrança e pagamento da nota fiscal e o envio por processo síncrono dessa nota. Hoje já é obrigatório, a partir do padrão dessa nota, que a Cefaz receba essas informações em processo síncrono. Isso influencia no retorno dessa nota fiscal, depois de enviado aqui para a gente. Então, obrigatoriamente, agora ele passa por envio em processo síncrono. E no que se refere às informações de cobrança e pagamento, o sistema agora faz uma validação em relação ao tipo de condição de pagamento informada na nota fiscal para envio. E ele valida para que não seja possível levar informações de pagamentos parcelados, se caso a condição for pagamento à vista. Então, ele trata conforme o que é embasado nessa nota técnica e já está disponível também para uso no nosso sistema há algumas semanas, né, que já conforme o prazo colocado pela Receita. E fizemos também a questão dos ajustes da nota fiscal eletrônica para a reforma tributária, né, que já está aí chegando a hora de se tornar obrigatória aí a partir de 26, mas como nós já temos algumas situações de liberação para a versão de outubro, precisamos entregar alguns pontos, né? No que se refere à nota fiscal de produto, os tratamentos para CBS e IBS
no registro e na emissão da nota fiscal de produtos já foram feitos. Ele ainda não está em produção porque já está em fase de andamento avançado, né? Mas tem algumas questões que estamos adaptando, mas já está disponível aí tanto os campos, as informações, mas já está em processo avançado, né? E só não foi liberado nessa primeira release, mas acreditamos que aí em algumas semanas já deve estar tudo ok para uso em produção aí pelos nossos clientes. Mas essa versão já está liberando grande parte daquilo que é necessário para o uso dessa nota fiscal eletrônica de produto, ok? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Essas são as novidades da versão de outubro de 2025 para o módulo contábil e fiscal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar das novidades da versão de outubro de 2025 do 90 Compor ERP. Eu me chamo Diego Farias, para quem não me conhece, eu sou gerente de projetos da 90 e eu vou conduzir com vocês aqui agora as novidades da versão do módulo de suprimentos. Tá? Então, a primeira novidade que eu trago para vocês é a nova coluna de origem do processo da OC, lá na tela de consulta de processo, ou consulta de documentos, melhor dizendo, né? Então, agora será possível que na consulta de um documento, por exemplo, eu estou exibindo aqui na tela uma nota fiscal lançada, eu consigo verificar aqui agora, é possível eu verificar que essa nota fiscal teve origem em uma ordem de compra. Então, caso tenha uma nota fiscal escriturada e seja lançada avulsa, eu consigo identificar aqui nessa coluna essa informação que não teve origem aí, por exemplo, em uma ordem de compra como o esperado aí pela maioria das empresas, tá? Bom, então, a próxima novidade, nós vamos falar das validações, das novas validações, né, no módulo de suprimentos. Então, agora será possível que a compra que eu realizar para estoque, o sistema também considere essa informação para as validações de aplicação da verba que eu tenho naquela obra, né, aí integrado diretamente ao GEOB, eu consigo verificar se para aquela obra eu tenho verba disponível, né, ou quantidade ali disponível para que eu compre para estoque. Então, até o momento, as nossas validações eram feitas apenas para motivos de aplicação imediata, onde eu estou aplicando já o material na obra, então as validações elas já ocorriam. Agora nós estamos implementando opcional, inclusive, a parâmetros que define que a partir de algum determinado momento eu quero que o sistema também valide, mesmo comprando para estoque, que eu não tenho mais saldo disponível ali, tanto em valor, né, ou se eu tiver realizando uma quantidade maior também, ele faça a validação. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês, né, um print, mas só para a gente verificar aqui, eu estou comprando, realizando aqui nesse exemplo uma ordem de compra com motivo estoque. E o sistema ele dá a mensagem ó, que o material solicitado ele já ultrapassou o saldo disponível aqui da quantidade. Então, não tem mais quantidade disponível para comprar para estoque. Então, nesse momento, ele dá essa mensagem aqui e, obviamente, respeitando as permissões do usuário no painel de controle. Caso o usuário não tenha permissão, ele será bloqueado e não vai conseguir comprar, mesmo que seja para estoque. E também eu tenho aqui na tela também um exemplo que esse tratamento está sendo feito para quem usa os suprimentos web. Então, a mensagem também de alerta, ele é respeitado também nos suprimentos web. Okay? Então, lembrando, pessoal, essa informação desse controle de estoque, ele há parâmetros lá nos suprimentos, né, que tem essa aplicação. E caso vocês tenham dúvida, né, claro que aqui eu não vou mostrar o como será feito, né, vocês podem procurar aí os nossos canais de contato, como o suporte, por exemplo, e solicitar a informação de onde esse parâmetro se encontra para que vocês habilitem aí na empresa de vocês ou até mesmo o nosso time de implantação. Okay? Então, nós vamos evoluir aqui também uma outra novidade, também falando de validações, eu queria trazer para vocês aqui que agora nós podemos aí, né, configurar, né, eu estou falando podemos, mas falando como cliente, né, vocês poderão configurar no processo da sua empresa que a validação do limite de aplicação também. Então, o que é esse limite aí de aplicação que eu falei até no tópico anterior?
é de fato eu verificar no processo de compra se há limite de aplicação na minha obra, ou seja, a saldo, seja ele de quantidade, seja ele de valor, seja ele de preço unitário, vai depender aí de como a sua empresa vai configurar os alertas, né? Mas isso aqui é basicamente o sistema alertando que não há mais saldo, seja de valor monetário ou até mesmo de quantidade, tá? E até esse momento, antes da versão sair, esse controle de aplicação ele já acontecia, mas em que momento? Quando o usuário ele inseria um item dentro do processo de compra. Exemplo de uma ordem de compra aqui, tá? Então, o usuário que ele não tinha permissão para solicitar a compra de material com uma quantidade que extrapola a quantidade orçada daquele material solicitado, o sistema ele bloqueava, ou seja, o usuário não conseguia nem inserir o item. Agora, com essa validação pela assinatura ou aprovação aí da ordem de compra, mas esse processo também vai acontecer na RC também, tá? A RC na assinatura vai validar essas aplicações e na ordem de compra também na assinatura simples ou por aprovação, por alçada de aprovação, essa validação ela vai acontecer também. Então, como vai funcionar? Também há um flag onde eu defino aí para cada empresa e agora a validação não vai acontecer mais agora na inserção do item. Ou seja, o usuário vai conseguir incluir o item na RC ou na ordem de compra, porém no momento da assinatura, se ele não tiver permissão, o sistema vai bloquear ou apenas alertar. Se bloquear, ele vai ter que solicitar uma pessoa que tem permissão para assinar um processo de compra que está extrapolando aí a quantidade ou valor. Isso veio para ajudar algumas pessoas, algumas empresas, né, que precisavam, de fato, criar a requisição sabendo que extrapolou, mas como o usuário não tinha permissão de incluir nenhum item, ele tinha que pedir o superior para poder incluir o item dentro do processo. Então agora ficou mais fácil, porque o usuário ele vai continuar incluindo e agora quem aprova que vai ficar responsável por essa autorização aí, também com o consentimento de que esse processo pode seguir. Então aqui na tela tem 3 exemplos, tá, pessoal? Tem aqui em cima, primeiro, as validações acontecendo em uma ordem de compra lá no suprimentos web. Eu vou dar um zoom para vocês aqui, para mostrar que nesse exemplo ele está validando 4, 4 itens dentro do processo de compra que extrapolou aí o que estava orçado. Então, vocês podem ver que a quantidade do insumo dentro da composição, ele extrapolou, porque há um saldo menor do que eu estou comprando. Ele está também trazendo o valor do insumo, também o saldo é menor do que eu estou comprando, o valor do serviço e também o preço do insumo. Então, essas mensagens vai depender de como cada empresa trabalha, né? Se eu marcar lá nos parâmetros que eu quero controlar apenas quantidade, é apenas ele que vai aparecer aqui na tela, ok? Então, aqui no momento da assinatura, da aprovação da OC no suprimentos web, o sistema ele exibe a mensagem então de controle de aplicação. Agora, falando do suprimento desktop, também a mesma mensagem ela aparece aqui para vocês, mostrando aí o que está estourando, qual é o material, qual o insumo e também qual o serviço que esse material está sendo aplicado. Ok? E também tem a questão para quem usa o aplicativo. Então, para quem usa o aplicativo e for aprovar, a mensagem também, o pop-up vai aparecer lá na tela, informando quais itens que estourou e qual é a justificativa aí, o porquê estourou, né? Estourou a quantidade, o preço, enfim. Então, pessoal, essa novidade aqui, ela veio para otimizar aí o tempo, né, das empresas, onde eu preciso continuar controlando a aplicação, mas ela tem que acontecer em outro momento. Então, reforçando, para esse controle acontecer na assinatura, também há um flag que tem que ser habilitado, e mais uma vez aí, para vocês que têm interesse, contatar aí a pessoa de contato imediato de vocês, seja o suporte, seja o gerente de projetos de vocês, ok? Bom, então vamos evoluir aqui nas novidades. Nós temos aqui agora, nos suprimentos web, tá? A possibilidade agora de enviar o e-mail com a ordem de compra, né? Com o modelo da ordem de compra, com cópia para o comprador e também para o contato da obra.
Então, deixa eu exemplificar aqui essa necessidade. Nós temos vários clientes que falam o seguinte: olha, quando uma ordem de compra for aprovada, eu preciso que essa ordem de compra ela chegue para o comprador e também chegue para o engenheiro da obra, por exemplo, o responsável daquela obra. Então, o que era feito anteriormente? A pessoa tinha que baixar o PDF e criar um e-mail enviando para várias pessoas ali. Então, agora, é possível que o e-mail seja enviado para o fornecedor e também com cópia para o comprador e o contato da obra. Vocês podem ver aqui no exemplo ó, que para incluir o contato da obra, lá no cadastro controladoria do local, nós temos lá o botão contato e agora será possível lá incluir o e-mail da pessoa responsável por essa obra. Estou usando um engenheiro aqui como exemplo, né? E marcar o flag que essa pessoa recebe aí lista de coleta ou ordem de compra, ok? E também para o comprador será respeitado o e-mail que está lá no cadastro do comprador dos suprimentos. Então, a partir do momento que eu enviar o e-mail para o fornecedor, se tiver contato no local e no comprador, os dois também recebem esse e-mail com a ordem de compra que foi enviada para o fornecedor, consolidando ali, né, centralizando a informação em todas as pessoas que têm interesse naquele processo. Ok? Bom, então, avançando, nós temos aqui agora outra funcionalidade interessante também, pessoal, dentro dos suprimentos web. Bom, nós temos aí situações de clientes que têm várias empresas, né, multiempresas, e no momento que era necessário trocar de empresa para fazer uma consulta ou até mesmo algum novo lançamento, o usuário tinha que efetuar log-off, então ele voltava na tela de login novamente, digitava as credenciais e selecionava a empresa. Então, aí, só para sair de uma empresa para outra, tem um tempo aí que o usuário perdia aí para ter que fazer a autenticação do sistema novamente. Então, agora nessa versão, nós deixamos aqui na parte superior direita da tela a opção de trocar a empresa. Então, caso o cliente tenha mais de uma empresa, ele tenha acesso, ele vai clicar nesse botão aqui de trocar a empresa e o sistema vai abrir na tela uma janela com as empresas que ele tem permissão e ele apenas seleciona a empresa, clica aqui no botão que está logo abaixo aqui de confirmar e então ele loga, então ele terá acesso nessa nova empresa, sem a necessidade de efetuar log-off e login novamente. E então isso aqui também otimiza e muito o tempo dessas transição aí entre empresas, ok? Bom, outra novidade, nós temos aí melhoria de informações no app Gestão, ou seja, no app que faz a autorização de ordem de compra, no app que faz a autorização financeira, tá? Que para vocês que utilizam aí o aplicativo, né? Para quem não utiliza, nós temos aí nas nossas lojas aí da iOS, também na loja do Android, o aplicativo de aprovação. Então é importante vocês se inteirarem aí. Para quem não usa também é importante contratar nossas equipes aí para utilizar. Que ele otimize muito para quem é responsável pela aprovação e pelo celular mesmo, tem mobilidade, localização também, se não estiver dentro da empresa, ele consegue entrar e fazer essa aprovação. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa novidade? Na aprovação, para os clientes que utilizam aí a nossa gestão de contratos de subempreiteiros no módulo GEOB, a gente sabe ali que quando eu aprovo uma medição, o sistema gera um pedido de compra, uma ordem de compra, e ela segue para aprovação. Bom, então, para quem aprova também esses pedidos de compra e tem origem no contrato subempreiteiro, ele aprovava sem a referência ali de qual era o contrato, quem era o subempreiteiro e também qual que é a natureza ali financeira que está sendo apropriada daquele custo. Então, a gente apresenta para vocês aqui, ó, e no momento que vocês entram no item da ordem de compra que está sendo aprovada, na parte inferior da tela, do que já existe aqui, local de aplicação, serviço, equipamento, centro de custo, agora tem contrato de subempreiteiro, temos o nome do subempreiteiro e razão social, né, o código, né, e razão social, e também agora a natureza financeira. Então, nós temos aqui, ó, dentro do grupo de aplicação, agora nós incluímos mais opções que facilitam a identificação de quem está aprovando. Ok? Bom,
Nós temos aqui também outra melhoria no módulo de aprovação, só que aqui nós estamos falando agora não do aplicativo, tá? Nós temos aí disponível aí para alguns clientes ainda em fase de validação, mas é um produto aí que será divulgado e comercializado para os demais, é que será possível pela web eu acessar o portal. Eu acredito que já foi falado aí, tá, pessoal, em outras apresentações do webinar, acredito na versão anterior, mas nós temos aí a possibilidade de acesso pelo navegador num portal de aprovações, tá? Então, nesse portal aqui, vocês podem consultar a ordem de compra, aprovação, pagamentos no financeiro, enfim, mas eu não vim falar aqui para vocês sobre o detalhe aí desse portal de aprovações. Eu queria trazer para vocês que nesse portal ele será possível agora utilizar facilitadores para filtros, como, por exemplo, listar ordem de compras ou títulos através dos próximos vencimentos. Eu quero ver tudo que vence hoje, tudo que vence daqui 7 dias, tudo que vence daqui 15 ou todos os títulos. Aqui eu estou falando de títulos, tá, pessoal? Só retificando aqui, eu falei ordem de compra, não, mas esse exemplo do próximo vencimento, obviamente, eu estou falando de título a pagar. Então, todos os pagamentos que eu tenho que fazer, por exemplo, em 7 dias eu clico, então não tem necessidade de utilizar o filtro para digitar o período de início e término, ok? Também nós temos aqui outra novidade no portal de aprovações, onde eu consigo, por exemplo, filtrar dentro do que eu tenho que aprovar de ordem de compra, filtrar não, ordenar por data de abertura, ou por número de OC, ou por local, ou até mesmo por fornecedores. Então, se eu quero, por exemplo, aprovar ordem de compras de um local específico, eu quero ordenar por local, eu clico aqui por local e ele vai ordenar essas informações. Ok? Então, essa novidade aqui a gente está trazendo aí para vocês, não estou entrando em detalhe, mas quem tem aí interesse em saber mais do produto, que é o portal de aprovações, onde a gente centraliza no navegador e todas essas aprovações para quem não quer usar o aplicativo, procure aí o CS de vocês, ou até mesmo o suporte, ou até mesmo o gerente de projetos aí da sua carteira, para que a gente fale um pouco mais sobre esse produto, ok? Bom, pessoal, então eu gostaria aqui de agradecer vocês, tá, né, com relação a essas novidades. Esse vídeo ele trata apenas de suprimentos, mas para quem tem interesse aí em ver as novidades nos módulos de gestão de obras, contabilidade, financeiro, nós teremos aí a divulgação no YouTube e também em outras plataformas dessas outras novidades por módulo. Então a gente está separando aqui por módulo para ficar bem mais direcionado aí essas novidades, ok? Então eu agradeço, eu fico por aqui e aguardo vocês aí em outro vídeo aí das novidades ou em outra oportunidade com vocês, ok? Um abraço e até breve.